Boa noite, irmãos, mais uma vez, a quem não vi, graça e paz. Vamos avançar então para o Salmo 17 e vamos avançar, está bem? Não quero gastar tempo com os primeiros 5 versículos que nós já vimos na terça-feira passada. Se os irmãos precisarem de recordar, podem sempre recorrer ao YouTube e encontramos lá isso. E é tão maravilhoso a palavra pregada. Deus sabe o que faz, não é? Claro que não devemos negligenciar o lermos a palavra nas nossas casas, o nosso tempo devocional, mas há uma coisa incrível que não dá para a gente explicar, mas a palavra pregada é impressionante, não é? Como Deus faz e a palavra vai ao nosso coração, parece que, não é? Que o pregador sabe da nossa vida, não é? Não tem nada a ver com o pregador, tem a ver com Deus, não é? E é tão maravilhoso que, vejam bem, até eu gosto de ouvir. Não é normal a gente gostar, não é? Porque eu gosto de ouvir, não é porque sou eu, é porque é a palavra, não é? Então isso é muito, muito, muito bom e muito rico. E pensar que nós não fizemos nada por isso. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui e nos alimenta semana após semana com a sua bendita e poderosa palavra. Amém, irmãos? Os irmãos podem concordar comigo? Muito bom. Vamos ler então a partir do versículo 6, vamos ler estes 10 versículos, do 6 ao 15. Amém? Diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração. Falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar. Santo e eterno Deus, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti, não confiando em nós mesmos, nem na nossa capacidade de compreender as coisas divinas, mas na Tua graça, que se revela aos humildes. Reconhecemos que se Tu não falares, não vamos entender nada, nem teremos nada que dizer. Se Tu não iluminares, permaneceremos nas trevas, ainda que possamos estar rodeados de muitas palavras. Confessamos que os nossos corações são falsamente atraídos por aquilo que passa e que muitas vezes buscamos satisfação onde só há vazio. Perdoa-nos por desejarmos menos do que a Ti mesmo. Pedimos-te agora que inclines os nossos ouvidos, que quebres a dureza que ainda possa existir nos nossos corações, e de facto existe. Silencia mais uma vez, Senhor, nesta reunião, as nossas distrações, as distrações da nossa alma, da nossa mente. Concede-nos esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti.
Senhor, que a Tua palavra hoje não seja apenas ouvida, mas que ela seja julgadora dos pensamentos e intenções do nosso coração. Que ela nos confronte mais uma vez, nos humilhe, nos purifique. Que ela nos conduza a encontrarmos a nossa alegria, descanso e satisfação somente em Ti. Livra-nos de ouvirmos como espectadores ou de reagirmos e respondermos à Tua palavra apenas com uma emoção passageira. Concede-nos a graça, mais uma vez nesta noite, Senhor, para nós ouvirmos como aqueles que prestarão contas a Ti. Como aqueles que desejam dizer em verdade, como Davi neste salmo: eu, porém, contemplarei a Tua face. Sim, Senhor. Mais uma vez te dizemos, nós não oramos confiados na nossa justiça, mas na justiça perfeita que nos é concedida por meio de Cristo. E que a Ele seja dada a glória, hoje, agora, por todos e cada um de nós, e para sempre. E todos podemos dizer amém. Podemos ficar sentados, meus queridos. O título da nossa mensagem hoje é A Única Coisa que Distingue os Homens Eternamente. Como eu vos tenho falado, meus queridos irmãos, a grande falha do homem hoje em dia, da sociedade, não é que o homem não pense nada, ele até pensa. É verdade que pensa pouco, mas geralmente pensa de maneira insuficiente. O homem não gosta de pensar. O homem moderno, o homem de hoje em dia, as pessoas hoje não gostam de pensar, de refletir. Isso é notório, meus amados. As pessoas sentem, gostam de sentir, as pessoas reagem, não é? Isso é o homem de hoje em dia. Até experimentam, gostam de experiências, mas muito raras são as pessoas que querem pensar, meditar, raciocinar, exercer o raciocínio, a razão diante de Deus. Mas se nós olharmos para as Escrituras, meus amados, as Escrituras sempre nos vão forçar a nós pensarmos. As Escrituras dão falam-nos uma palavra, por exemplo, em Isaías, capítulo 1, versículo 18: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Não é? Vamos buscar a razão, Amém? O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, nós sabemos muito bem, não é? Diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Então, como nós vimos, este salmo não é assim tão emocional, mas ele é um argumento espiritual, uma declaração racional sobre o que distingue um homem de outro, em última instância. O que é que nos distingue como pessoas? Davi apresenta-nos aqui nestes versículos que nós vamos estudar hoje uma tese, e a tese é simples, meus amados irmãos. O destino eterno de um homem é determinado por aquilo que o satisfaz. Não é? Nós já vimos este versículo muitas vezes, não tem problema nenhum em nós lembrarmos mais uma vez.
Em Mateus 6, 21 e outros evangelhos, Jesus falou-nos disso. Onde está o teu coração, aí estará, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isaías 55, no versículo 2, ele diz: porque gastais dinheiro naquilo que não é pão. Quando nós estudámos o salmo anterior, nós lembramos, acho que isto ainda está fresco na nossa memória, no versículo 5 do capítulo 16, do salmo 16, diz: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Lembram disso? No salmo 42, 2, nós vimos também, lembram-se? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é? Então nós vemos pelo salmista, não é? Nós vemos pela palavra, não é? Que é aquilo que satisfaz o homem, que diz quem ele é. Santo Agostinho, nós podemos citá-lo até colocando-nos nós lá. Ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Não é? Santo Agostinho era um homem tão pecador como tu e eu. Alguém com uma vida complicada. Mas quando o Senhor o encontrou, não é? Ele transformou o seu coração e ele diz: fizeste-nos para ti. Irmão, que revelação. Não é? Fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Amém? O homem é definido, meus amados irmãos, por aquilo que o satisfaz, não por aquilo que ele possui, não por aquilo que ele tem. Há pessoas que têm muita coisa e eles são insatisfeitos. Os irmãos entendem? Isso não define o homem. Ter muito, ter pouco, não é isso que diz que o que é que o homem é. Não é isso, meus amados irmãos. Mas aquilo que o satisfaz, isso vai defini-lo, quem ele é. Bom, versículos 6 e 7, nós encontramos aqui muito ensino sobre a oração, encontramos aqui doutrina sobre a oração. Versículos 6 e 7 diz assim: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Por que é que alguns oram com confiança e outros não? Davi responde-nos. Davi diz-nos. Observem cuidadosamente a ordem. Davi não diz: eu te invoco porque estou em perigo, porque estou aflito, porque estou com medo, porque estou angustiado. Não. Não, reparem. Isso é importante. Isso ajuda-nos muito. Ele diz: eu te invoco porque tu me... Jeremias 33, 3, vocês conhecem este versículo, é só eu dizer e vocês vão lembrar, pelo menos a maioria de vocês. Clama a mim e responder-te-ei. Salmo 145, versículo 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Amém? Então a oração verdadeira, irmãos, a verdadeira oração, o que é oração, não nasce da necessidade. Não nasce da nossa necessidade como pessoas, como humanos. Não nasce daí. Mas da revelação do caráter de Deus. Davi diz: eu te invoco porque tu me respondes. Amém, meus amados? O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé
é impossível agradar a Deus. Tinha que pôr aqui mais uma vez este versículo, que assim vocês nunca mais vão esconder. 1 João 5,4. Já sabem qual é ou não? Sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que alcançamos o que lhe havemos pedido. Amém? Então a implicação aqui da coisa é inevitável, meus irmãos. A oração é impossível sem fé. Não é? E fé é impossível se não conhecemos a Deus, sem o conhecimento de Deus. Romanos 10, 14, Paulo vai dizer: como invocarão aquele em quem não creram? Sabes porquê? Porque alguns... Bom, a oração não é a nossa melhor área, de todos nós. Mas alguns são mesmo fracos na oração. E segundo o que nós entendemos aqui pelo salmista, a fraqueza na oração revela ignorância espiritual. A fraqueza na nossa vida de oração, é sempre um problema teológico antes de ser um problema de disciplina. Vocês entendem? Porque se nós conhecermos a Deus, nós vamos orar mais. E a oração vai fazer muito mais sentido. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós precisamos, não dá para não orar. Amém? É por isso que, se nós pudermos dizer grandes homens de Deus, ou grandes mulheres de Deus, ou pelo menos pequenos homens nas mãos de Deus, e que conseguem fazer alguma coisa para a glória de Deus, sempre esses homens são homens e mulheres de oração. Porquê? Porque eles conhecem a Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam. Não é? Em João 17:3. Não é? É por isso que há gente que ora muito, há gente que ora pouco e há gente que quase não ora. É muito mais do que uma questão de disciplina, não é? Nós tendemos sempre a colocar disciplina nisso. Irmãos, temos que nos disciplinar. Eu digo-vos isso, vocês entendem? Mas é mais do que isso. É muito mais, é um problema teológico. Eu acho que nós agora oramos mais do que nós orávamos, ou não? Não me respondam. No Salmo 34, versículo 15, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em Hebreus 4, versículo 16, diz: cheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Hoje já ouvimos o quê? Aproximemo-nos com intrepidez, com ousadia, não é? Entremos na... Como é que nós vamos entrar com ousadia, com intrepidez? Não é? Como? Só se conhecemos. Só se conhecemos, senão a gente não entra. Isaías 65, 24 chega ao ponto de dizer: antes que clamem, eu responderei. Amém? Porque é muito mais uma atitude de coração do que de palavras. Vocês entendem? Quantos de nós já não tivemos uma boa oração sem palavras? Não é? Quando a gente chega ali e estamos lá, com Ele. E às vezes a coisa está tão difícil que nem palavras saem. Mas nós estamos ali. Às vezes é: Senhor, hoje nem dá para abrir a boca, mas eu quero estar aqui contigo. Não é? Então, a oração confiante, a oração com fé, é resultado de revelação, muito mais do que de circunstâncias. Amém? É conhecê-lo.
E nós só o podemos conhecer porque Ele se revela, porque Ele se mostra. Amém? Bom, versículos 8 e 9. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. E temos a doutrina do homem, não é? A fragilidade da criatura. É ou não é? Guarda-me como a menina dos olhos. Vocês já viram coisa tão frágil como a menina dos nossos olhos? É ou não é? Já viram em que condição é que o salmista se coloca? Diferente do homem de hoje, não é? Tu podes, tens força. Não, como a menina dos olhos. Quanto maior é o nosso conhecimento de Deus, quanto maior é a visão que nós temos de Deus, vocês entendem? Menor é a visão que nós temos a nosso respeito. A gente percebe, eu só sou um grãozinho de areia no meio de tudo isto. Ou não. Ou não, meus amados. Ou não. Davi diz, guarda-me, não é? Como a menina dos... Frágil, e qualquer coisa eu vou... Diferente. Salmo 8, versículo 4, vocês lembram-se quem é o homem? Para que te lembres dele. Bem, só pode dizer isto, meus amados, só pode dizer isto quem conhece a Deus. Senão nós achamos-nos. Só quem conhece a Deus pode dizer isto. Eu tive um sermão preparado no início do ano para vos pregar. E ele era baseado no capítulo 30 de Provérbios. Num versículo que eu usava para brincar. E se calhar qualquer dia eu prego-vos esse sermão. Mas era um bom pensamento para o nosso ano. Bora lá no instante, Provérbios 30. Eu não vou pregar isso, prometo-vos. Vamos bem rápido. Palavras de um sábio, Agur. E vejam o que é que este homem sábio, ele dizia. Eu costumava mandar, vocês lembram-se, alguns? Manda aí alguém ler Provérbios 32 em voz alta. Não é? Lembram-se disso? E nós ríamos. Lembram? Mas não é para rir. É para refletir. É para refletir. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Na minha ignorância e cegueira, eu nunca me punha aqui. Eu punha aos outros e até ria. Olha ali. Mas à medida que tu vais conhecendo a Deus, estou aqui inteirinho, sem tirar nem pôr. Eu sou demasiadamente estúpido. Sou. Para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Porque, não é? Deus criou o homem não para ser como eu sou. Deus criou o homem para ser como Jesus é. Percebes isso?
Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Bem, quando formos a esse sermão, eu sei que o Senhor irá abençoar as vossas almas como abençoou a minha quando eu o preparei. Muito bom. Isaías 46. Isaías 40, versículo 6. Olha o que diz. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Amém? Amém? Já viste erva? Já viste? A gente pisa, seca, acabou. Cresceu hoje, amanhã secou. Aquilo não... Hã? É isso. Toda carne é isso. Só lá acha-se, uau, coisa, né? Comem-se vivos, sei lá, né? Achando-se. Toda a carne é como a erva. Meus amados, Davi não pede poder, pois não, nesta oração. Pede proteção. Porquê? Porquê que ele pede? Porque ele conhece a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, e mais conhecemos a Deus, mais nós, não é? Olha a oração. Livra-me, guarda-me do mal, livra-me da tentação. Não, a gente lida agora, deixa sempre. Eu não sou isso. Não é? Estas imagens que a palavra... E teríamos mais, não é? Teríamos mais. Procura isso. É um tempo. Vamos arrazoar, vamos pensar, vamos chamar a razão. Amém? Das Escrituras, elas é que nos revelam quem Deus é e quem nós somos. Não é? E estas imagens que eu já vos deixei hoje, tiram de nós o quê? Toda a nossa autossuficiência. Ou não tiram? Tiram isso tudo de nós. A nossa isso que vocês disseram, que agora a minha língua está... A nossa vulnerabilidade é total. A nossa dependência de Deus, manos, não é aqui ou acolá, não é nesta área ou na outra, é total. E abençoado é o homem, é a mulher, é a casa, é a família, é a igreja, é a nação que percebe isso. Sabe o que é que eu tenho-me apercebido? Que às vezes há versículos que nós sabemos de cor, que os citamos, que gostamos deles, mas que não acreditamos neles. João 15:5. Jesus disse, sem mim, tu acreditas nisso? Não me respondas. Pensa só. Tenhas medo de pensar. Pensa só. Jesus disse, sem mim, nada. Sabes o que é nada? E tu acreditas nisso? Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Percebes isso? Percebes a oração? Percebes o que é a oração? É eu saber que não posso fazer nada. Eu perceber que sou mais vulnerável do que eu pensava que eu era, do que eu penso ainda que sou. Porque eu não tenho inteligência. Não é? Não há problema nenhum em dizer a palavra, porque nós lemos lá nas Escrituras. Domingos, tu és estúpido. Não é? Não é? Porque quando Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. E o Domingos acha que pode fazer algumas coisas. Ou não. Eu digo-vos que sim. Infelizmente. Infelizmente.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. A gente gosta do Salmo, não gosta? Mas Ele é mesmo isso para ti? Aquilo é mesmo isso para mim? É o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Meus amados, quando nós começamos a ter, como igreja, nós como homens, como mulheres, como famílias, nós começamos a ter uma doutrina correta. Sabe o que é que essa doutrina, esse ensino certo, correto, bíblico faz connosco? Destrói todo o nosso orgulho espiritual. A gente fica cada vez mais humildes. E louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. É por isso que, à medida que Deus se vai revelando a nós, e Ele revela-se através da sua palavra, Ele também vai nos mostrando quem nós somos, quem de facto nós somos, quem é o homem, não é? Que Ele criou, não é? E Ele vai nos colocando como nós devemos ser. O quê? Fica um balão, não é? Depois a gente vai... Se Ele não transformou o nosso coração, a gente acha isso horrível. Se Ele transformou o nosso coração, a gente sofre, a gente percebe que precisa disso. Eu como a erva. Qual eu como a erva? Então, eu não sou como a erva. O que é isso? Não, duro muito mais. É ou não é? Eu não quero ser como a erva. Não é? O Adão não quer ser como a erva. Mas é o Adão que é mesmo como a erva. Salmo 146, versículo 3 diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Queres confiar em quê e em quem? Jeremias 17,5, a gente conhece. Maldito o homem que confia no homem. Mas não é questão de confiar no outro, é nele próprio. Faz do seu braço a sua força. Maldito o quem? Não é, meus amados? A gente às vezes quer que os outros confiem em nós, não é? Desconfiar em mim. Nem eu confio em mim. Quero que tu confies em mim. Percebes isso? É como o Senhor lidava. Confiando, desconfiando. Alerta. Vigiando. Quem está de pé, veja lá, não? É isso que nós somos, amados. É isso que nós somos. Bendito o homem que confia no Senhor. Se o versículo 5 diz: maldito é o homem, confia no homem, o 7 ajuda-nos. Não é? Porque Jeremias 17,7 vai dizer: bendito, bem-aventurado, não é? Pleno, completo, cheio, realizado. O homem que confia no... Outro versículo que eu gosto muito, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz: quando sou fraco... Vocês perdoem-me de eu repetir alguns versículos, mas é isso mesmo. Então eu sou, dizia Paulo. Quem aqui se compara a Paulo? Eu só se for no físico. Dizia que ele era baixinho, assim barrigudo. Talvez. Meus amados, embora o mundo diga que dependência é fraqueza, as escrituras não dizem isso. Dependência não é nós sermos fracos espiritualmente. É nós sermos saudáveis espiritualmente. É sanidade, é saúde espiritual. Quando tu dependes de Deus. Amém? Guarda-me. Guarda-me como quê? Bom, eu consigo. Eu há umas batalhas, não é? Davi. Nunca Israel ganhou tantas batalhas como no tempo de Davi. Vocês entendem? Mas ele não se
Não sei como é que Deus lhe ensinou, mas Deus ensinou-lhe. Não sei como é que Deus vai ensinar a ti, mas Deus vai te ensinar. Eu sei muito bem como é que Deus me tem ensinado a mim, e às vezes dói tanto. Mas é isso? Mas é isso? Mas é isso, mano. É isso. Dependência não é fraqueza espiritual. É saúde espiritual. Bom, versículos 10 a 12. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por presa, ou o leãozinho que espreita em emboscada. Aqui vimos a doutrina do pecado, o verdadeiro estado do ímpio. O que é que diz? É ou não é? Essa é a condição, é ou não é? É isso que o pecado faz. Torna a pessoa Não brinques com o pecado. Não brinques com o pecado. Estou a falar sério, meus queridos. Estou a falar muito sério. Estou a falar a sério mesmo. Insensíveis, cerram o... Interessante. Manos, a Bíblia, a palavra de Deus é impressionante. É bela. É alimento mesmo para nós. Já viram que Davi não começa com o comportamento? Como é que ele começa? Com o coração. E domingos, é sempre a mesma pregação. É sempre, a Bíblia é toda igual. Como é que começa? Usando o texto de Jeremias que nós citámos há pouco, não é? Se o 7 diz, confiam no Senhor, não é? Bem, o 9 diz o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as... Não é? O coração engana-nos. Já estás convencido disso ou não? O nosso coração engana-nos. Ao ponto de Jesus dizer o quê? É do coração. Não é do bairro, não é da família, não é do exemplo que viu nos outros, é do coração. Do coração procedem os maus desígnios. O roubo, o adultério, sei lá, onde é que começa? É aí dentro de ti, dessa coisa aí. É aí dentro. Paulo vai tão fundo e tão claro que ele diz, estando vós mortos. Vocês percebem? Insensíveis. Um morto não tem sensibilidade alguma. Estando vós mortos nos vossos delitos. O pecado. Então o pecado é quê? É insensibilidade. É cegueira, irmãos. O pecado não nos deixa ver. Ficamos cegos. Não é que a gente deixou de ver a cadeira. Não é como aconteceu com o irmão Manel no domingo que ele deixou... Não é isso que eu estou a dizer. Deixas de ver. De maneira espiritual. Os irmãos entendem? Cegos. Torna-nos rebeldes. Começa a haver rebelião. Em Efésios 4:18, Paulo vai dizer, tendo o entendimento obscurecido. Vocês entendem? Há uma escuridão no entendimento. Há trevas. Vocês entendem? Não se vê. Romanos 3:18 diz que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deixa-me dizer-te, manos, o maior juízo de Deus não é a dor, não é o sofrimento. Não é, manos. Não é. Ainda dói? Estás a sofrer? Estás a passar por um tempo de disciplina? Uau, dá graças. O maior juízo de Deus não é a dor, é o abandono.
Romanos 1, 24, 26, 28 diz, por isso Deus os entregou. Não é? Deus está a ir a... Vem lá a Romanos, capítulo 1. Versículo 18 diz, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E depois ele vai falar aqui uma série de coisas. No 24, Paulo vai dizer, por isso, por causa da impiedade, da perversão dos homens. Por isso Deus entregou tais homens aqui a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para o desonrarem. Ou seja, versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Percebes? Não é? A questão não é quando tu estás a sofrer, quando há dor, percebes? Quando Deus está a trabalhar em ti, tu dói-te, tu sofres e tu às vezes cais em pecado, mas tu não queres e aquilo dói, e há uma luta, e há um sofrimento. Isso aí não é o pior, irmão. O pior é quando Deus já te entregou. O pior não é a dor. O pior é quando tu percebes. Tu não percebes porque já foste entregue, mas quando nós percebemos na vida de alguns que já não há nada. Faz, é como se não fizesse, peca, é como se não pecasse, está tudo bem, maravilha, não é? Ai, meu Deus. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Salmo 81. Salmo 81. Versículo 10, eu sou o Senhor, teu Deus, te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei. Mas olha o 11, meu Deus, mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Olha o 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ai, meus amados, não é? Não é? Pior, não é a gente sofrer. O pior é quando já não sofres. O pior é quando é tudo normal. O pior é quando o pastor diz, não há mentirinhas. E tu ouves do público, tu já não ligas. Não, saber, já menti tantas vezes. Pois. Não é? O pior é quando tu, em vez de te sentires confrontado pela palavra e percebes que é o cuidado de um pai amoroso, que é cuidar de ti, tu te revoltas com a palavra, porque achas que é sempre bocas que estás a ouvir. Já foste. Já. Cuidado quando Deus fala. Ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Bom, a gente já ouviu isso tantas vezes, não é? Estavam cansados disso. Abre a boca e eu te encherei. Bom. Mas o meu povo não quis ouvir a voz. Não quis. Segundo aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses.
versículo 11. Depois vocês podem ver o contexto em casa, se o desejarem. Mas olha aonde chega o abandono de Deus. E por este motivo, pois, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a... Não é o diabo, mano. Não é o diabo que está a enganar aqui. É o diabo que está a enganar aqui? Não, mano. Não. Não, meus amados irmãos. A gente diz, como é que é possível? Ouviram o que nós ouvimos? Vocês entendem? Como é que é possível andarem connosco? Agora isto, agora... A gente acha inacreditável. Como? Deus lhes envia. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Vocês entendem, irmãos? A gente fica, como? Não é? Ouviram, estiveram nas nossas cadeiras, sentaram-se na nossa mesa, estiveram ao nosso lado, chorámos juntos, louvámos a Deus, adorámos a Deus. Como é que é possível agora eles ainda irem fazerem isto? E para aqui, e para lá, e 30 por uma linha. Deixou de doer. Deus entregou. Enviou-lhes a operação do erro. Uau! Como é que acredito? Foi Deus que fez. Para darem crédito à mentira. Cuidado, irmão. Cuidado, meus queridos. Cuidado. Cuidado. Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. 1 Timóteo, que é um pouco à frente de Tessalonicenses. Quatro, 1 e 2. Ora, vamos lá na primeira carta a Timóteo? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios. Porquê? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Hoje, deixa-me citar-te este versículo. Vou falar sério convosco. Hoje, se ouvires a sua voz, não faças como alguns deles fizeram. Não faças como alguns que tu tens visto fizeram. Porque não penses que acontece só com eles. Eu não estou a dizer isto para vos meter medo. Estou a dizer-vos isto ensinando-vos a palavra. E como um pastor que vos ama. E que tem que dar contas da vossa alma a Deus. E que não vos quer perder. Nem mais de idade, nem mais novos. A palavra é para todos. Amém? Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Não penses, está bem, eu vou. O maior juízo de Deus, manos, não é a dor, é o abandono. Esse é o maior juízo de Deus. O silêncio de Deus é muito mais aterrador do que a sua disciplina. Davi um ponto diz, mais vale eu cair nas mãos de Deus vivo. Em que mãos é que tu queres cair? Não é? Quando tu falhas, quando tu pecas, em que mãos é que tu queres cair? Em quem te vai apoiar, dizer que tudo bem, que não tem problema, que aquilo é o Domingos que é assim, que é a igreja que é assim, vamos procurar outra igreja que é. Em que mãos é? Davi diz, eu prefiro cair nas mãos do Deus
vive do que nas mãos dos homens. Porque há homens que podem nos dizer, está tudo bem. Dizer paz onde não há paz. Lembra-te, guarda no teu coração. Guarda no teu coração. O silêncio de Deus é mais aterrador do que a sua disciplina. Porque a sua disciplina é sinal, meus amados, que Deus ainda está a trabalhar em nós. Amém? Vamos avançar um pouco mais. Versículos 13 e 14. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhe sobram deixam aos seus pequeninos. A doutrina da humanidade, só existe duas categorias de pessoas. E Deus tem falado isto muito connosco nos últimos tempos. Só existe duas categorias de pessoas. A Bíblia não reconhece ninguém neutro. Ou é ou não é. Irmãos, entendem? Ou é ou não é. Jesus em Mateus 12, 30, sabe o que é que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, não é quem espalha, não ajunta. Não é preciso espalhares, é só não juntares. Não sei se percebes. Quem comigo não ajunta, espalha. João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne. Pode ser muito religioso ou religiosa, mas é carne. É carne. E a carne nunca se vai converter. E a carne é inimiga de Deus. A carne não pode agradar a Deus. Não quer. Vocês percebem? Até pode querer. Há momentos que até quer. Mas não pode. É uma impossibilidade. Amém, meus amados? Amém? Só há duas categorias. Os homens mundanos, que o Davi fala aqui no Salmo, não é? Os homens do mundo, deste mundo, cuja porção está nesta vida. O que é que quer dizer? Quer dizer que os homens vivem para agora. Para o agora. Para o hoje. Para o momento. Amém, meus amados? 1 Coríntios 15, 32 diz, comamos e bebamos, porque amanhã morremos. Bora! Aproveitar. Mas a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, avisa-nos, o mundo passa. Passa o mundo e a sua cobiça. Se acaba. Aquilo que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Eles recebem tudo agora. O homem mundano, o homem carnal, não é? O homem do mundo. Ou seja, isto é do mundo, não é? Quando eu era do mundo. É isso. É isso que nós estamos a falar. É isso que nós estamos a falar. Lucas 6, 24 diz, já recebeste a consolação. Vamos ler. Lucas 6. Lucas 6, 24 diz, mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Se a tua realização, como diz o salmista, não é? O que é que ele diz? Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. Tudo o que eles têm é daqui, meus amados irmãos. Tudo o que eles recebem é agora.
Vocês percebem? Quer dizer que depois não há mais nada. É tudo agora, nada depois. Provérbios 14, 12. Sabe o que é que diz? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Não há nada. É separação de Deus eterna. Lucas 17, 32. Somos exortados aqui a lembrar-nos da mulher de Ló. Porquê é que lembrar isso? Porque Deus estava a livrá-los do mundo, de Sodoma e Gomorra, e ela olhou para trás. Ficou transformada numa estátua de sal. Lucas. Estás ainda aí em Lucas? Só um bocadinho mais à frente. Lucas, capítulo 12. Versículo 16 diz: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo, não era com Deus, era consigo mesmo. Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Conheces os mas da Bíblia, não conheces? Que é um mas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Mateus 6,20 diz-nos: queres ajuntar tesouros? Ajunta tesouros no céu. Meus amados, prosperidade, ter tudo, não nos faltar nada, sem eternidade, não é uma bênção. É uma tragédia. Prosperidade sem eternidade não é uma bênção. É uma tragédia. Mas eles, não sei o quê. Mas eles, não é? Mas eles, não é? Tenho que fazer, e tenho, coisa, não é? E para que a reunião, e para que domingo, essa coisa, e trabalho, vamos, Prosperidade sem eternidade não é bênção. Não é, mano. É uma tragédia. Amém? Vamos avançar? Versículo 15. Há umas versões que dizem quanto a mim. A nossa diz eu, porém. Percebes a diferença? Não é? O homem mundano, isto, aquilo, você percebes? Diz David, eu, porém. Temos a doutrina da esperança. É o destino inevitável do justo pactual, do justo do pacto. É o destino dele, eu, porém.
Olha para mim. A fé é pessoal, irmão. Davi não diz, não é porque estás no ajuntamento, está tudo bem. Davi diz, eu, porém. Ok. Não sei se estás a apanhar. É que às vezes o pessoal, como anda no molho, há pessoal que fica enganado, porque está no molho, não é? Está junto, está sempre, está, não é? E os outros dizem amém, e ele às vezes não diz amém, mas está, alguém está a entender? Não é porque estamos no ajuntamento que somos. Davi não diz, o povo de Israel, para ele diz, eu, porém. Tu podes dizer? Não é? A igreja dom, porém, percebes? Estás a entender? É eu, porém, porque às vezes precisamos fazer esse exercício. Ou os irmãos não acham? O justo viverá pela fé. Romanos 14, 12 diz, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Davi diz, eu, porém, contemplarei a tua, na justiça contemplarei a tua. Amém. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão coração limpo. No ajuntamento, na congregação, coração limpo. Apocalipse 22,4 diz, verão a sua face. Jesus orou por isso, para que nós pudéssemos ver a sua face. Ele diz, Pai, quer que onde eu estou, estejam também comigo. O salmo que nós estudámos antes diz, na tua presença há plenitude de alegria. Amém? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Na justiça. Nós estamos aí ou não? Nós somos os justos da aliança, os justos do pacto. Justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5,1, 2 aos Coríntios 5,21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos as vestes da salvação, o manto de justiça. Isaías 61:10. Filipenses 3. Deixem-me revelar-vos um segredo. Eu tive mesmo quase, em vez de João, ser Filipenses. Não tem problema, é Bíblia, qualquer um é maravilhoso, não é? Filipenses. Capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 7 em diante diz, mas para o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco ou como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para quê? Para o conhecer. Para o conhecer. Amém, meus amados? Amém? Aleluia. Me satisfarei com a tua semelhança, diz o salmista. Na continuação aqui do capítulo 3, no versículo 21, olhe como Paulo vai terminar este capítulo. Quase no fim, ele vai dizer no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Amém, meus amados? Vocês percebem o coração de Paulo? Percebem o eu, porém, de Davi? Percebem a diferença de o que um buscava, o que o outro buscava? Paulo diz: eu considero tudo como esterco, tudo como perda. Tudo o que Paulo se baseava. Ele antes vai dizer: eu, só quem se vangloria na carne, eu seria um deles, não é? Ele era mesmo top, um israelita mesmo, uau. Fariseu dos fariseus, ele era cumpridor, não é? Quanto à lei, irrepreensível. Vocês entendem? Ele diz: mas isso para mim, tudo isso para mim, tudo o que eu era na minha... Epá, nada. Porque ele transformou o meu coração. E agora há um bem maior do que tudo isso, do que todas essas coisas. É Ele. É Ele. É Ele. Os irmãos percebem? Amém? Me satisfarei, diz o salmista, com a tua semelhança. Diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei. Estou no versículo 15 do Salmo 17. Com a tua semelhança. Amém, meus amados? Sabes onde é que termina a salvação? Não é com o céu em ruas de ouro e tudo. Claro, tudo isso, sim, é verdade. Não temos que lutar com o pecado. Sim, é verdade, isso é bom. Mas a salvação termina com a nossa satisfação total em Deus. Mas isso começa aqui já, quando Ele é aqui já a nossa satisfação. Se Ele aqui não é a tua satisfação, talvez o céu não é o teu lugar. Porque tu vais estar insatisfeito no céu. Ei, Domingos, que estás a dizer? Sim, é verdade. Sim, é verdade. Então, a resposta à frase do nosso sermão, ao título do nosso sermão, é o quê? O que distingue os homens eternamente é o quê? É o objetivo final da sua satisfação. Isso é o que distingue os homens uns dos outros. Só há duas classes: os salvos e os perdidos. Aqueles que Deus salva e aqueles que estão perdidos. E o que é que distingue? A satisfação final, o objetivo final da sua satisfação. O objeto final da sua... E qual é o objeto final da tua satisfação? É Deus? Ok. Olha, não é a inteligência, não é a nossa moralidade externa, as pessoas admirarem-nos, não é a religião, não é a cultura, não é o sucesso. E deixa-me dizer-te, eu há bocado estava a levantar o sofrimento, mas nem mesmo o sofrimento. A gente acha porque sofre, então, vocês entendem? A Escritura é clara. Gênesis a Apocalipse. A satisfação é em Deus. Os homens são separados eternamente pelo que amam, pelo que eles desejam, pelo que eles buscam, como por o que eles desejam, por o que eles buscam como sua satisfação maior. É isso que separa os homens.
Meus amados, a separação dos homens não é comportamental, é afetiva. Não sei se tu percebeste, eu vou repetir. O que vai separar as ovelhas dos bodes, os para a direita, dos para a esquerda, não é o comportamento. Não estou a dizer que não é importante, mas não é isso. Não é o comportamento. Não fizemos nós em teu nome, não é? Não é o comportamento. É o coração. É os afetos. Dois homens podem frequentar a mesma igreja, ouvir os mesmos sermões, conhecer a mesma verdade, praticar ações externas semelhantes um ao outro e ainda assim caminharem para destinos opostos. Porquê? Porque o coração de cada um deles repousa em lugares bem diferentes. A sua satisfação e o seu prazer têm em lugares bem diferentes. Não é? Jesus disse a palavra diz em Isaías, Jesus usou esta passagem, em Isaías 29:13, diz: este povo honra-me com os lábios, mas os afetos. Percebes isso ou não? Está longe de mim. Olha, não é a nossa conversa. É o coração, não é os lábios, não é a boca. Decide a eternidade. Tu podes dizer, eu amo muito o Senhor, mas o teu coração não diz isso. Eu posso dizer, o Senhor é a minha prioridade, mas o meu coração não diz isso. Posso dizer, o Senhor é tudo para mim, mas o meu coração não. Lembra-te, não é a tua boca, é o teu coração. A distinção não é o que o homem faz por Deus, mas o que ele quer de Deus. Há pessoas, há homens que querem Deus como meio para a sua segurança, como solução para os problemas. Deus como aquele que garante bênçãos na minha vida. Mas não querem Deus como a sua porção, como o seu quinhão, como o seu deleite, como o seu prazer, como o seu fim. Deus é sempre um meio para. Maravilhosos salmos, não é? Esses homens querem os benefícios de Deus, mas não Deus, não a sua presença. Digam lá, meus amados, não é horrível recebermos tudo agora e perdermos Deus para sempre? Diz lá. Diz lá. Não é, meus queridos? Digam lá. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É ou não é, manos? Não é horrível? Agora não me falta isto, não me falta aquilo, não me falta... Olha, não me falta nada. Mas depois eu estou satisfeito, não é? Com isto, com aquilo, satisfaço-me com isto, com aquilo, não é? Até com a religião, vocês entendem o que eu estou a dizer? Muito orgulhoso na minha denominação, na minha placa de igreja. Satisfaço-me com isso tudo. Deus não. Eu sou da igreja Dom. E Deus? Vocês entendem, meus amados? Eu sou pastor e como eu fico contente, atrás do púlpito, né? Eu canto, eu toco, eu faço isto. Vocês entendem, manos? Pode haver uma série de coisas que nos satisfazem. E Deus? E Deus? O
Salmo 17 não termina com uma doutrina, um ensino assim abstrato que nós não sabemos muito bem. Ele termina com uma confissão pessoal. O que é que diz? Eu, porém. Algumas traduções é quanto a mim. E aqui está, meus amados, a linha divisória entre um e outro. De um lado, a minha porção está nesta vida, a minha satisfação está no agora, no descanso transitório aqui, não quero ter problemas, eu quero é, vocês entendem? Do outro, está eu, porém, contemplarei a tua face. Do outro, está a satisfação em Deus. Está a esperança que vai para além, que atravessa a morte, que não acaba. Essa esperança viva. Esta é a distinção eterna, irmãos. Céu e inferno só vão confirmar o que o coração de cada um já escolheu. Eu vou repetir. O céu e o inferno só vai confirmar o que o coração de cada um já escolheu aqui. O céu não transforma pessoas que nunca quiseram Deus. Tu podes estar aqui. Eu posso estar aqui. Não é só tu, eu posso estar aqui e nunca ter querido Deus. Lembram-se como é que nós falámos? Começámos a falar sobre ora. Hã? Porque eu sei que tu respondes. Porque eu conheço-te. Amém? Mas a pessoa pode estar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos na igreja e ele não quer Deus. Sente-se bem, confortável, o ambiente é bom, as pessoas são porreiras, vocês entendem? Mas ele não quer Deus, não tem relação com Deus. O seu coração não é isso que deseja. Porque o nosso coração só deseja Deus se Deus transformar o nosso coração. Senão a gente deseja muita outra coisa do que menos Deus. O céu não transforma pessoas que nunca quiseram Deus. Ele apenas consuma, revela o desejo daqueles que já o desejavam. Amém? O inferno não é um erro no juízo de Deus, um problema, né, no tribunal. Não, meus amados irmãos. É uma ratificação absoluta, vocês entendem, final, de uma vida que disse, não queremos que este reine sobre nós. Não é? Não é o que dizem as nações? Não é? Afasta-te, nós não queremos que tu reines sobre nós. Nós não queremos, não é? As pessoas não querem Jesus, porquê? Porque eles não querem um Senhor que reine sobre nós. Vocês entendem? Eles estão lá, eles cantam, eles fazem tudo, eles pregam, tudo. Agora, eles continuam a ser os senhores da sua vida, achando que eles são os senhores da sua vida. Não é? Eles não querem que ele reine. Jesus como aquele que ama, que aguenta tudo. Não como Senhor. Não queremos que reine. É verdade. É isso mesmo. Mateus 7:23, o que é que Jesus disse? Apartai-vos de mim. E me parece aquela coisa, não é? Aquela coisa horrível, não é? Jesus, como é que Jesus vai dizer, não é? Apartai-vos de mim. Sim, até eles pregavam, até eles faziam milagres, até eles, não é? Mas eles nunca quiseram nada com ele. Sabes, uma boa tradução para o apartai-vos de mim é seja feita a vossa vontade. Vocês nunca quiseram nada comigo, então agora vocês têm o que vocês sempre quiseram. Percebe? Então agora querem comigo o quê? Vocês nunca quiseram nada comigo. Mas eu varria a igreja. Mas eu cantava. Mas eu pregava. Mas eu estava na recepção. Mas eu estava não sei onde. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Não viste? Eu estava lá, eu estava na igreja de onde eu fazia isto. Meus amados irmãos, Jesus vai dizer, aparta-te de mim. Eles praticam a maldade, praticam a iniquidade. É o mesmo que dizer, seja feita a vossa vontade. Vocês nunca quiseram nada comigo, eu só estou a dar-vos o que vocês sempre desejaram, o que o vosso coração deseja.
Porque uma coisa é querer fugir do inferno, outra coisa é amar o Senhor. Os irmãos entendem? Ele diz, homens mundanos, o seu quinhão, a sua porção, é aqui, é agora. Só querem aqui do agora, não querem nada, não querem. Alguém está a entender, meus amados irmãos? É isto que o Salmo está a dizer. O que distingue os homens eternamente é isto, irmãos. Uns são satisfeitos sem Deus, outros jamais são satisfeitos sem Deus. Eu até posso pregar, eu até posso ser pastor, eu até posso gostar muito, vocês entendem? Mas sem Deus não dá. Vocês entendem? É a diferença entre uns e outros. Uns são satisfeitos sem Deus, a vida toda, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, não estou a falar de religião, não estou a falar de comparecermos, de nos sentarmos nas cadeiras, não, estou a falar de uma relação com Deus, de amar a Deus, de Deus ser a nossa satisfação. Não é de fazer orações, é de ter comunhão com Ele, é a relação com Ele, é Ele ser o nosso maior bem. É a gente não, uns são satisfeitos sem isso, sem Deus, e satisfazem-se com tudo o resto, com tudo o resto. Outros não se conseguem satisfazer sem Deus. Outros não nos faças sair daqui se não fores connosco. Eu não quero a terra prometida que dá tudo. Abundante. Não, eu não quero. Se não fores connosco, a gente não vai. Puder, ele já tinha mostrado isso, depois já tinha mostrado isso ou não? Ele era filho da filha de Faraó, ele tinha tudo. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus no deserto, passar necessidade. Você entende? Mas ele diz, não, você és tu, Deus. És tu, Deus, és tu. Isso é que vai distinguir, irmãos. Isso é que vai dizer o que é que uns são e outros não. Outra forma, acho eu, mais clara ainda de vos dizer a mesma coisa será, deixem-me ler para não. O destino eterno de um homem é determinado por aquilo que ele ama quando Deus é retirado como meio e oferecido como fim. Irmãos, percebem? Não é? Quando Deus deixa de ser o meio para eu alcançar, e Ele é o fim, aí marca o nosso destino. Vocês entendem? Vocês percebem? É aquela conversa. Bom, tipo, eu aí 10% de Deus, 100% não, 10%. 10% de Deus basta, só para eu não perder o céu. Mas aqui eu gosto de fazer isto, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto das coisas à minha maneira, eu ouço uma vez e outra. Deus não. Pronto, 10%. Só para garantir a coisa. Não existe, meus amados. Isso não existe. Não existe. Meus irmãos, como vosso pastor, deixem-me alertar-vos. A pergunta decisiva não é: tu crês em Deus? Essa não é a pergunta decisiva que tu deves fazer. Tu crês na verdade? Essa não é. Eu sou religioso? Não é essa. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, que tu deves fazer a ti próprio, é esta. Se Deus não te desse mais nada, a não ser Ele mesmo, isso chegava para ti? Foi isso que Paulo nos disse em Filipenses 3. Considere tudo como esterco, como refúgio. Nada mais importa, a não ser Ele. Como é que tu respondes? Esta é a pergunta que eu devo fazer a mim. Esta é a pergunta que eu devo... Se Deus tirasse tudo, se Deus não te desse mais nada, a não ser Ele, isso chegava para ti ou não? Porque uma coisa é eu cantar, Deus, tu és tudo para mim. Para já, eu tenho sempre uma grande dificuldade em gente que diz que ama todos, que gosta de todos, que é tudo, que é sempre general. Geralmente não gosta de ninguém, gosta só dele. Vocês entendem? Todos, é todos. Então, diz-me lá, é tudo. Não é? Então, o que é que tu gostas de? Gosto de tudo. Não é? Gosta de nada. Vocês entendem? Tirar tudo e ser só Ele. Como é que era? Chegava?
No fim, meus amados irmãos, os homens vão ser separados não por o que eles disseram crer, mas por aquilo que os satisfez de facto. É por aí que eles vão ser separados. Josué 24:15, quando ele está numa posição de decisão, ele diz: escolhei hoje a quem servireis. Meus amados, se a nossa satisfação está aqui, ela também vai terminar aqui. Se aquilo que nos satisfaz, se o nosso deleite é o Senhor, então começa aqui, mas não acaba aqui. Mas começa aqui. Não penses que é só no céu. Não penses que é só lá. Começa aqui. E nem começa amanhã. Que às vezes o que o diabo faz e a nossa carne faz é amanhã tu, hoje estás amanhã, para a semana. Depois, começa aqui. Se hoje ouvires a sua voz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Diz lá, o que é que aproveita isso? O que é que aproveita? O que é que vale isso? Jesus em Mateus 6:33 diz, não devemos andar, em Mateus 6 diz que não devemos andar ansiosos, não é? Buscai em primeiro lugar, acima de tudo, o reino de Deus. No final, todo homem vai dizer, a minha porção está nesta vida, ou vai dizer, eu, porém, contemplarei a tua face. Deus diz-nos da sua palavra, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, em Amós 4:12. Em Apocalipse 22 diz, eis que venho sem demora. Um versículo antes, o 11 diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eu escrevi aqui para mim e eu vou ler-vos o que eu escrevi para mim. Se depois de eu usar todos estes textos e estes versículos, alguns até podem discordar de mim, mas nenhum aqui pode dizer que não ouviu a palavra de Deus. Eu escrevi isso para mim. Nem era para compartilhar. É isso, meus amados. É isso. Se depois de toda a palavra que eu vos expus, tu ainda estás aqui e não concordas e discordas ainda com algumas coisas do que tu ouviste, tu até podes fazê-lo. Mas uma coisa tu não poderás dizer. Que não ouviste a palavra de Deus. Isso tu não podes dizer. Deixa-me orar antes de entregar. Fecha os teus olhos. Senhor Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecemos diante de Ti que toda a verdade que nós ouvimos excede infinitamente a nossa capacidade natural de recebê-la. E nós sabemos, Senhor, que se Tu mesmo, Tu, não a gravares nos nossos corações, ela vai se perder como a semente que é lançada sobre as rochas. Confessamos que somos por natureza inclinados a amar o que passa e a buscar descanso onde não há o mínimo de repouso. Senhor, mesmo quando nós ouvimos a Tua voz, os nossos afetos, eles se desviam com tanta facilidade. Os nossos desejos muitas vezes ainda se apegam tanto às coisas que não nos podem salvar.
Essa é a verdade. Portanto, suplicamos-te. Não permitas que a tua palavra hoje se levante apenas como uma testemunha contra nós, mas que ela seja um instrumento vivo da tua graça nas nossas vidas, para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos conduzir à verdadeira obediência da fé. Arranca, Senhor, do meu coração e do coração dos meus irmãos toda a falsa satisfação, todo o amor desordenado, toda a esperança construída fora da tua pessoa, fora de ti. Submete, Senhor, os nossos desejos, os nossos corações ao teu santo governo. Inclina-nos, Senhor, para isso, pelo poder do teu Espírito. Inclina-nos, Senhor, a encontrar em ti somente aquilo que nenhuma criatura nos pode oferecer. Concede-nos a graça, Senhor, de não apenas conhecermos a verdade, mas de a amarmos. Não apenas a conversarmos com os nossos lábios, mas sermos governados por ela todos os dias da nossa vida. E visto que sabemos que nada em nós pode produzir estes tais frutos, Senhor, que nós vemos, descansamos unicamente na tua eleição graciosa, na obra perfeita do teu Filho, na eficácia invencível do teu Espírito. Guarda-nos, Senhor, para que cada um de nós e todos nós, perseverando até ao fim, não sejamos contados entre aqueles que tiveram prazer neste mundo, mas entre aqueles que, ao acordar, se satisfarão com a tua semelhança. Recebe-nos, pois, não por qualquer justiça que haja em nós. Nós somos os justos pactuais, os justos da aliança. Somente pela justiça que nos foi imputada em Cristo é que nós temos ousadia para comparecer diante de ti e pedir-te tais coisas. E é a Ele, o nosso Senhor, a quem nós entregamos toda a glória, toda a honra e o domínio, agora e por toda a eternidade. E se tu concordas com isso, mais do que com a tua boca, com o teu coração, diz amém, diz assim seja comigo.